Beleza, gente, ó, a gente vai continuar falando sobre grandes projetos e estudos amazônicos. Na aula passada eu falei sobre as principais características, deu um panorama geral, tá? Agora a gente vai continuar gradativamente aí a apostila de vocês, tranquilo? Lá embaixo, no último parágrafo, na primeira página, está escrito assim: o plano do governo federal possuía, de fato, diversos equívocos. A maior riqueza da região conhecida na época era a floresta e os rios, tá? Mas o plano visava dominar o meio de forma agressiva. Gente, os grandes projetos, claro, foi uma ótima sacada do governo aí, tá? Para poder melhorar a economia. Isso é indiscutível. Só que ele foi um projeto desordenado, tá? Ele foi um projeto com vários equívocos. Que equívocos? Qual é o equívoco principal? O desmatamento. Para se construir algumas empresas, grandes projetos, abrir estradas, tinha que derrubar a floresta. Porém, isso foi feito sem nenhum projeto de reflorestamento. O governo só pensou na parte de derrubar. Na parte de reflorestar não foi pensado, tá? Então vamos lá. Continuando lá. Isto é, derrubar a floresta a fim de produzir a agricultura e a pecuária. Outra coisa, além de derrubar a floresta para construir empresas, para construir indústrias, para construir estradas, rodovias, o governo federal ele imaginava derrubar a floresta para fazer áreas de fazendas grandes, tá? Para pecuária, para agricultura, tá? Ainda tinha isso, sem aí o pensamento de reflorestar em outro lugar essa floresta derrubada. Vamos lá. Derrubar a floresta a fim de produzir a agricultura e a pecuária após a derrubada ou a queimada da mesma. Nesse período, verifica-se o desenvolvimento do setor madeireiro, que teve como consequência a derrubada de grandes extensões de mata, sem qualquer preocupação com o reflorestamento. A produção de matéria-prima estava voltada para serem exportadas, ou seja, gerando lucros aonde? No exterior. Gente, nós aqui somos ricos em matéria-prima, em ervas medicinais, a nossa madeira das árvores, somos ricos em matéria-prima, só que no começo os grandes projetos iam gerar lucros apenas no exterior, tá ok? Vamos lá. De fato, o governo federal não aprendera a lidar com a Amazônia. Lá na outra página, na segunda página, vamos lá, continuando. Virou a página aqui. Vamos lá. Nesse período, criaram-se as universidades e centros de pesquisa científica, como a Universidade Federal do Pará, o FPA, e a FICAP. Hoje, não existe mais a FICAP. A FICAP era a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, FICAP. Hoje é UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, também pública. Ela estuda o campo, tá? A pecuária, a agricultura, as melhores formas de desenvolver a pecuária e a agricultura, tá? E também tem a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Estado do Pará. Foram criadas a UFPA, o Centro de Pesquisa da UFPA, foi criada a FICAP, que hoje é UFRA, e foi criada a Embrapa, que até hoje ainda existe. Fica lá na perimetral, perto da FPA também. E em Manaus foi criado o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Tá ok? Não vão esquecer isso aí. Aí tá escrito assim, os grandes projetos. Vamos lá com calma para ter um bom entendimento. O estado do Pará, pelo seu potencial... Lá já estou no texto. O estado do Pará, pelo seu potencial energético mineral, passei a ser foco de atenção. Principalmente o aspecto mineral. O Pará é um dos estados mais ricos em termos de minérios, mas cadê esse dinheiro, meu filho, que não vem para cá pra gente, que a gente não vê? Pois é, esse dinheiro ele é, infelizmente, não muito revertido em infraestrutura. Ele não é revertido quase em infraestrutura. Ele fica na mão de pequenos proprietários das empresas aí, tá? Então, isso aí você vê muito quando você vai em Parauapebas. Em Parauapebas tem a Serra dos Carajás, e em Parauapebas que fica uma das maiores jazidas de minérios aqui do Pará. E Parauapebas não é uma cidade desenvolvida. Se o lucro de Parauapebas, da Serra do Carajás, se revertesse em infraestrutura, Parauapebas seria uma cidade muito aí bonita, muito bem desenvolvida, mas infelizmente não é isso que acontece, tá? Vamos lá. No Pará, houve a instalação de grandes projetos econômicos voltados para o mercado internacional ou destinados à produção de insumos para a indústria localizada em outra região do país. Grifa esse parágrafo aí. Timo, não tem como grifar porque tá no celular. Então, não sei. Imprime. Eu, falando nisso, eu sou da forma assim, que eu não sei estudar pelo celular. Eu acho melhor vocês imprimirem, se quem puder, e aí vai grifando,
vai escrevendo ao lado aí a apostila. Eu acho melhor estudar desse jeito, mas, enfim. Continuando. Gente, no Pará houve a instalação de grandes projetos. Só que o lucro dos projetos eram voltados para o mercado internacional, infelizmente, principalmente europeu, tá? E outra, a matéria-prima utilizada aqui, retirada aqui na Amazônia, aqui no Pará, eram revestidas para as indústrias do Sul e Sudeste. Então, o lucro daqui, né, essas empresas do Sul e Sudeste usavam a matéria-prima daqui e levavam o seu lucro para lá. Era isso que acontecia, ainda acontece, ainda, mas não tão assim comumente como era antes, tá ok? Vamos lá, continuando. A década de 70 no Brasil irá marcar um momento em que emerge no âmbito político e econômico brasileiro um novo padrão de desenvolvimento baseado na ocupação territorial. Gente, na década de 70, a partir da década de 50 já tinha esse pensamento, mas na década de 70 houve esse pensamento de quê? De ocupar a Amazônia efetivamente, tá? Viram que a Amazônia era uma riqueza ainda não explorada aqui no Brasil. Então, a partir da década de 70, houve uma ocupação muito grande na Amazônia, tá ok? Vamos lá. Comandada pelo Estado e pelos grandes projetos. Postos em ação no âmbito dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, do PNDN. Isto surge inicialmente no governo do Emílio Médici, em 1970 e 1974. Pessoal, é o seguinte, a gente vai parar nesse parágrafo aí, tá? Deixa eu marcar aqui, que eu vou explicar para vocês. A ocupação da Amazônia, ela começa desde 1950, a ideia de ocupar a Amazônia, desde o Juscelino Kubitschek, tá? E foi passando de geração em geração, de governo em governo, até chegar no Médici, tá? O general Emílio Garrastazu Médici, tá? O Médici, gente, ele ocupou efetivamente a Amazônia através do PND, que está escrito aí no apostila de vocês. Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse PND era o seguinte, eram algumas normas de como ocupar as regiões do Brasil. E tinha uma norma lá, onde para ocupar a Amazônia, era legal fazer os grandes projetos. Quais são os grandes... Ah, mas tu fala grandes projetos, quais são os grandes projetos? Vamos lá. Hidrelétrica de Tucuruí, Albras Alu Norte, deixa eu ver aqui mais... lá em Oriximiná também tem um grande projeto, que a gente vai vendo aí depois de um por um. Sudã, Sudene, enfim, tá ok? A gente vai vendo esses grandes projetos aí depois, tá? Então, para ocupar a Amazônia, o Médici criou esses grandes projetos aí para ocupar de forma ordenada. Só que, como eu falei para vocês, essa forma ordenada não houve, porque houve, na verdade, para eles, mas para a Amazônia, para o florestamento da Amazônia, não teve. Foi ocupada de uma forma totalmente desorganizada, sem se preocupar com o reflorestamento da Amazônia e também sem se preocupar com os rios, tá? Com a exploração dos rios, sem se preocupar com os impactos ambientais causados, porque vai ter que cavar para achar minério, enfim, tá ok? Então, foi a partir de 1970 que foi ocupada aí efetivamente a Amazônia através do general Médici, Emílio Médici. No próximo vídeo a gente vai começar a ver como foi que o Médici pensou, as características dos grandes projetos e por aí vai. Tá ok? Obrigado.